O sábio, ele recebe aquilo que ele deseja. Já o insensato, ele recebe aquilo que ele teme. Hoje é sábado, dia 21 de dezembro, e nós estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor, ele é bom. Que Deus te abençoe, é uma alegria estar aqui com você. Deus abençoe também a sua casa, a tua casa, em nome de Jesus, com paz, com alegria, com amor. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso de número 17. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos, Pai, toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que amanhã, 19 horas, nós temos o culto. Nós vamos fazer o culto de Natal amanhã, porque no dia 24 muitos vão estar com a sua família. Então nós antecipamos para amanhã, dia 22, às 19 horas. Lendo então aqui Provérbios, capítulo 10, verso de número 17, a palavra de Deus diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Aqui nós voltamos a essa referência muito forte no livro de Provérbios, dada pela sabedoria, de que a sabedoria, ela transmite vida. Sempre o resultado, o produto da sabedoria será a vida. E ele diz, o que abandona a repreensão anda errado. Esse abandonar significa que ele, então, trará sofrimento sobre a sua vida. Aquele que abandona a repreensão, nós falamos ontem sobre ter um coração ensinável, um coração que aceita a repreensão, que aceita ser repreendido para que possa andar no caminho certo. Esse, amados, que não aceita a repreensão, que abandona esse caminho, ele haverá de sofrer. A Bíblia diz em Romanos 6:23, e é uma referência muito clara a isso que nós estamos lendo aqui, que o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário daquele que anda fora do caminho do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Pastor, não entendi muito bem esse versículo. O que ele está dizendo aqui é sobre aqueles que escondem o ódio através de mentiras. Aqueles que a boca fala uma coisa, mas no coração ela está sentindo outra. Ela está pensando outra coisa. Então ele diz, o que retém o ódio é de lábios falsos, porque no fundo está lá dentro do seu coração com ódio enorme, mas a sua boca está mentindo, dizendo que está tudo bem. Versículo de número 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Esse versículo 19, ele fala algo que talvez seja uma referência muito clara a Tiago, sobre o poder da língua. Que a língua, ela traz confusão, ela traz divisões, ela incendeia, né, assim como uma fagulha, uma floresta. E ele então fala aqui sobre aquela questão que eu tenho que falar pouco e pensar bem antes de dizer algo, porque falar demais no livro de Provérbios não é uma virtude, porque quem fala demais se envolve em fofoca, calúnia, conversas inapropriadas, e nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, ter controle da nossa boca, porque ele diz aqui, não, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Lembre-se, a prudência, ela anda com a sabedoria, ela é companheira da sabedoria. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Amados, a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então ele está dizendo que prata escolhida é a língua do justo, porque do seu bom tesouro ele tira coisas boas daquilo que está no seu coração. Mas o coração do perverso
vale muito pouco, porque sua boca fala do que o coração está cheio, cheio de amargura, cheio de palavras que geram contendas, no muito falar, como nós vimos no versículo anterior, sempre há transgressão, ninguém vai conseguir falar a verdade o tempo todo se falar muito. Então, prata escolhida é a língua dos justos. Prata escolhida fala de uma prata purificada, diferente do coração do perverso, que é como se no coração dele ficasse aquilo que nós chamamos de escória, o que sobra da purificação do ouro e da prata. A escória é isso que sobra no coração do perverso e é isso que sua boca tem para falar. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Amados, o lábio do justo ele é uma fonte de bênção para as outras pessoas. Mas por falta de senso morrem os tolos. Porém, o contrário, lembre-se, nós sempre estamos vendo dois versos, né? Sempre o contrário, o oposto. Já o insensato é o contrário. Enquanto a boca do justo ele é uma fonte de bênçãos para o outro, porque ele é sábio, do insensato o contrário, porque ele não pode, além de não ser uma bênção para os outros, e nem pode ser porque ele não consegue cuidar de si próprio. Ele não pode cuidar de si mesmo por falta de sabedoria. Então nós vemos aqui uma relação nesse texto também muito importante, uma relação da bondade, que ela está sempre associada com a prosperidade. Veja isso no versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Ainda que a sabedoria não tenha como alvo a prosperidade material, ela traz como consequência o enriquecer em todas as áreas, material e espiritual. Então nós vemos aqui exatamente isso, que, amados, que esse trecho ele fala sobre essa bondade relacionada à prosperidade, enquanto que ele diz aqui que o contrário, e com ela não traz desgosto. O que é esse desgosto, amados? Veja, o desgosto, quando nós olhamos na palavra de Deus, ele está sempre relacionado àquela, por exemplo, a riqueza terrena está sempre associada à tristeza, mas é diferente de se alcançar a prosperidade quando a fonte é Deus. Quando a minha fonte é Deus, porque eu ando na palavra de Deus, eu ando com sabedoria, né? Eu não saio dos caminhos do Senhor, eu pratico a palavra do Senhor, então isso vai trazer para a minha vida, pelo temor ao Senhor, sabedoria, pela sabedoria eu vou prosperar em tudo aquilo que eu fizer, porque a minha fonte é Deus. Porém, há uma relação na palavra de Deus sempre da riqueza do mundo, da riqueza terrena, sempre associada à tristeza, porque quando ele fala dessa riqueza terrena, é associada à tristeza, é porque a fonte não foi Deus. A fonte foi a inveja, foi a calúnia, foi os planos malignos, os planos humanos, né? Aquela forma humana de tratar, de passar por cima das pessoas, de enganar, de dar golpes, né? Dessa forma. Versículo de número 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, é o ser sábio. Então, amados, o homem insensato, ele peca e ele também gosta de levar os outros a pecar. E lembre-se, o homem insensato, ímpio, ele não precisa de motivo para fazer o mal, porque ele tem prazer nisso, ele se diverte com todo tipo de prejuízo que ele possa causar e que a maldade possa causar nos outros. Ele sempre vai se divertir, então ele não precisa de motivo. Então aqui o texto diz: para o insensato praticar maldade é divertimento. Não existe um motivo. Às vezes as pessoas perguntam: por que tal pessoa fez isso? Porque ele achou que era divertido. Versículo de número 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. E aqui está o versículo que eu usei para abrir a nossa oração da manhã, que o justo recebe aquilo que ele deseja, porque ele anda com sabedoria. Mas o insensato, o ímpio, ele vai receber aquilo que ele teme, porque tudo que ele faz está prestes a ser destruído. Como passa, versículo 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso.
mas o justo tem perpétuo fundamento. Aqui é um texto muito conhecido, né, da palavra de Deus, nós podemos fazer uma referência, aliás, todos os versículos aqui nós podemos fazer uma referência com algo que o Novo Testamento ensina. Este aqui, por exemplo, do homem sensato que ouve a palavra e pratica, por isso ele constrói a sua casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, a sua casa permanece. Já na casa do insensato, do ímpio, ela não permanece, porque em consequência dos seus atos, a tempestade vai vir. Mas a casa do prudente está edificada sobre a rocha, porque ele vive aquilo que ele ouve, a palavra de Deus. Já a casa do ímpio não resiste, porque ela está construída sobre areia. Ele ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra de Deus. Então tudo que ele está construindo está sobre areia, e quando a tempestade vir, vai ser destruído, derrubado. Versículo de número 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é a preguiça para aqueles que o mandam. Então, nesse versículo, às vezes os provérbios aqui, eles não têm uma sequência, né? Como eu falei ontem, não tem vamos dizer assim, uma discussão longa sobre determinado assunto. Cada versículo apresenta esses dois versos que são sempre um contraste. E aqui o vinagre irrita os dentes, a fumaça irrita os olhos. Amados, é isso que o preguiçoso consegue fazer. O preguiçoso, ele consegue azedar, ele consegue irritar em qualquer situação. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então ele vai trazer perturbação para a vida daqueles que estão próximo dele, aqueles que às vezes esperam, né, dele algum resultado. Versículo de número 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Já falamos bastante sobre isso. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Também já falamos bastante sobre isso. O caminho do Senhor é fortaleza para os ímpios, para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Amados, precisamos entender que nenhum temporal pode destruir a fortaleza daqueles que são íntegros. Mas do ímpio, amados, é um caminho totalmente contrário ao caminho do íntegro. O ímpio, ele anda num outro caminho, o insensato, ele anda num outro caminho, um caminho que vai despedaçá-lo. É disso que ele está falando aqui. A ruína fala de despedaçar. O justo jamais será abalado, mas o perverso não habitarão na terra. Amados, falamos bastante sobre isso. Nós que estamos em Cristo, tememos ao Senhor, obedecemos a sua palavra, somos como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, mas que não pode ser abalada, enquanto que o perverso não vai habitar na terra, porque a sua morada será destruída. Aquilo que ele confia vai desaparecer num sopro, numa tempestade, tudo vai se dissipar. Versículo de número 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A língua da perversidade ser desarraigada significa que ela vai ser cortada dentro da boca. Então a boca do homem bom produz todo tipo e toda espécie de benefício para ele e para quem está à sua volta. Sabe aquela coisa de você ter prazer de estar do lado de uma pessoa, ouvindo o que ela tem para te dizer, ouvindo o que os seus ensinamentos, as suas experiências? É disso que ele está dizendo. Mas do homem perverso, a sua língua será cortada dentro da boca. Tá? Também uma figura daqueles que não querem ouvir, né? A partir do momento que entendem que aquilo que ele falava com a boca, mas no coração era outra coisa, que nós falamos já no início desse texto, a hora que as pessoas percebem, porque ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, elas então vão se afastar. É como se ele não tivesse mais a voz, porque ninguém quer ouvi-lo. Versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Então, amados, os lábios do justo falam coisas que beneficiam quem ouve. Agrada a Deus e agrada ao homem. É isso que ele está dizendo aqui. Mas a boca do perverso, amados, ele somente o mal. Por que ele diz, mas a boca do perverso somente o mal? Porque a boca do perverso fala somente das coisas que estão fora do caminho do Senhor, fora do caminho da palavra de Deus. Lembrando sempre, temor do Senhor é
é o princípio da sabedoria, porque a sabedoria faz parte do caráter de Deus. Então a verdadeira sabedoria, que é de Deus, não a sabedoria terrena, maligna de que fala a palavra, mas a sabedoria de Deus, esta sabedoria se é obtida somente andando com o Senhor, porque pertence a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. E Pai, nós queremos andar contigo. Andar contigo e ter os benefícios de andar contigo, as tuas bênçãos, a sabedoria, a prudência, o conhecimento, o entendimento. Nós pedimos, ó Deus, ministra nas nossas vidas com teu Espírito nesta manhã e abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias com toda sorte de bênçãos. Dá-nos um coração ensinável. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, tenha um ótimo dia. Não esqueça de dar like, verifique se você é inscrito. Também compartilhe com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos e vamos estar junto com você na tua súplica, na tua oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.